Olá, meus amores, vamos dar continuidade e complementar a aula passada, certo? O assunto de hoje será rebeliões na América Portuguesa. A Conjuração Mineira de 1789. Professora, o que foi a Conjuração Mineira do século XVIII? Que aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente no estado de Minas Gerais, Vila Rica. Algumas características. Os principais motivos que levaram à Conjuração Mineira. Queda na produção do ouro, aumento dos impostos. Lembre-se que estamos falando em um processo em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Portugal era metrópole e o Brasil era colônia, certo? E esses mineradores, esses homens, eles queriam se libertar dessa dependência que eles possuíam com a metrópole portuguesa. Então, a queda da produção do ouro. O ouro, há uma queda nessa produção, só que a coroa portuguesa, ela irá aumentar os impostos, certo? Então, se há uma queda na produção, eles terão como pagar os impostos da metrópolis, a Portugal? Não. Só que aí, Portugal, através da derrama, que é um imposto em que Portugal, ele irá cobrar de todos, certo? Todos os impostos passados. E eles não tinham como pagar o quinto, certo? O quinto eles não tinham como pagar a Portugal porque houve uma queda na produção do ouro. Então, eles também, a metrópole portuguesa, tinha proibido a instalação de indústrias, a política local era opressora, a crise econômica por conta da queda da produção do ouro, veja que a queda da produção do ouro é o primeiro motivo, tá? Então, a crise econômica que irá acontecer em Vila Rica por conta da queda da produção, o empobrecimento da população colonial da Vila Rica por conta da queda da produção do ouro, já que era a principal atividade econômica daquela região, na qual Portugal, que era a metrópole do Brasil, eles tinham grande interesse. Lembre-se que lá na Europa, o sistema econômico era qual? O mercantilismo. E o mercantilismo, uma das suas características é o acúmulo de pedras preciosas. Então, Portugal tinha muito interesse nesse ouro que era extraído aqui no Brasil, certo? E aí, eles começaram, Portugal, a pressionar esses colonos e impuseram a eles a derrama. Essa derrama que foi imposta a esses colonos era que eles teriam obrigação de pagar todos os impostos atrasados. E aí há uma revolta dessa população. Só que os revoltosos serão uma pequena parte da população, que será homens elitizados, homens da elite, homens intelectuais ou alguns comerciantes, donos de terra, advogados, serão eles que irão ser os conjurados, que irão se reunir contra essas medidas que vinham de Portugal. O local que aconteceu a conjuração foi Vila Rica, já falei, Minas Gerais, a união de principais membros da elite da região mineradora, alguns intelectuais liberais são comerciantes, advogados, certo? Então, são esses homens, né, todos eram do gênero masculino, eles se reuniram contra a imposição da coroa portuguesa, tá? Então, eles desejavam, o que é que eles desejavam? Lutar contra o domínio português. Eles queriam ser independentes, politicamente e administrativamente. Ganhar autonomia política administrativa da região. Os conjurados queriam proclamar uma república na região das Minas Gerais. Eles queriam ser chamados de Vila de São João del Rei. Queria criar uma universidade em Vila Rica, uma casa de moeda própria para o desenvolvimento de sua região. Então, grande parte desses homens, desses elitistas, eles vão defender a manutenção da escravidão. Todos eles. Por quê? Porque a maioria eram donos de terras. Claro que eles iriam defender a continuação da escravidão. Só que existiam dois que eram a favor da abolição. Esses dois eu destaquei aqui, que era Alvarenga Peixoto e o padre Carlos Correia. Eles eram favoráveis, eles não eram favoráveis à escravidão, eles eram contra a escravidão, tá, gente? Eu coloquei que eles eram favoráveis, eles não eram favoráveis, tá?
Eles não eram favoráveis à escravidão. Os outros homens sim, mas esses dois, eles não eram, tá? Possuía caráter elitista. Por que possuía caráter elitista? Porque, como eu falei antes no slide anterior, esses participantes da Conjuração Mineira, certo? Eles eram homens que faziam parte de quê? Da elite daquela região. Eram elitistas e eram o quê? Funcionários liberais, advogados, dentistas, como é o caso de Tiradentes. Vamos falar aqui o porquê que a Conjuração Mineira fracassou. A Conjuração Mineira fracassou porque dentro do grupo dos conjurados houve um delator. Silvério dos Reis, ele delatou os conjurados ao governador, na época, que era Visconde de Barbacena, tá? Ele vai conjurar, ele vai delatar todos os seus amigos integrantes da conjuração, e aí ele irá morrer 30 anos depois, ele vai morrer rico, vai haver a suspensão da derrama, só que os conjurados irão sofrer perseguição. E de que esses conjurados sofrerão perseguição? Da rainha de Portugal, Dona Maria I. Ela irá perseguir os conjurados, certo? Só que, dentre essa perseguição, que é Joaquim José Silva Xavier, que é o Tiradentes, porque ele era dentista, ele tinha 30 anos quando ele entrou na conjuração, ele é o único que irá ser enforcado, irá ser esquartejado e as partes do seu corpo irá sendo distribuída no caminho entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Só a cabeça de Tiradentes que ficará em Vila Rica, certo? Contudo, todos os outros participantes da conjuração, eles serão exilados. Exilados significa que serão colocados para fora do país. Eles irão para o continente africano, para a Europa, certo? Eles não poderão mais viver aqui. Se eles continuassem aqui, eles seriam mortos como Tiradentes, certo? Só que o único que foi, porque ele foi delatado por Silvério dos Reis como o líder do movimento. Então, a rainha portuguesa, ela tinha a intenção de mostrar o poder que a metrópole possuía sobre a colônia. Então, para mostrar esse poder, ela tomou essa decisão, né? E principalmente a decisão de distribuir partes do corpo de Tiradentes em todas as regiões que ia do Rio de Janeiro até Minas Gerais. Aqui eu coloquei uma foto, deixa eu apagar só os riscos, uma foto de Tiradentes, tá? Ele é representado como um herói, né? Um herói do povo, porque ele estava lutando pelo seu povo, pelos povos das Minas, contra a opressão da coroa portuguesa. Eu também coloquei aqui uma foto. Essa foto retrata a crueldade na qual Tiradentes ele foi executado. E aqui tem a bandeira, que era a bandeira que representava, que era símbolo da Conjuração Mineira, né? E essa bandeira, até hoje, é a bandeira do estado de Minas Gerais. Tá? Vamos agora para a Conjuração Baiana, 1798, século XVIII. Liberdade e República. Liberdade e República era o lema dessa conjuração. Por quê? Porque lembra-se da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E essa conjuração baiana, eles irão ser influenciados pela Revolução Francesa, tá? Por isso o lema Liberdade e República. Também conhecido como a Revolta dos Alfaiates, porque a maioria deles, a maioria dos participantes eram da classe menos favoráveis e eles eram alfaiates, praticavam atividade de alfaiataria. Grupo social, brancos e negros, pobres, libertos e escravizados, profissionais liberais e de diversos segmentos, intelectuais, comerciantes, artesãos, pequenos militares e alfaiates. Mas, gente, eu quero trazer um destaque para a Conjuração Baiana. O destaque era os negros e mestiços. Eles eram, sim, o destaque da Conjuração Baiana, porque naquela época, essa Conjuração Baiana aconteceu em Salvador e, na época, acontecia muito preconceito, tá? Muito preconceito, a maioria da população negra sofria bastante e, por conta das péssimas condições de vida que eles possuíam, aconteceu
essa revolta. Caráter popular e anti-escravista que eles eram contra a escravidão, caráter popular e anti-escravista, inspirado nos ideais da Revolução Francesa, como eu falei, Cipriano Barata e o padre Agostinho Gomes, porque eles dois são os, vamos dizer que, os cabeças intelectuais que irão trazer para o povo em Salvador, para essas pessoas de caráter popular e simples, o conhecimento em relação à Revolução Francesa, né? Eles não tinham. Quem vai trazer é Cipriano Barata e o padre Agostinho, esse conhecimento para que eles fiquem super, vamos dizer que, acharam bonito a história da Revolução Francesa, de resistência, de luta, né? E aí eles irão se expor, irão tentar refletir. Cipriano Barata e padre Agostinho Gomes, eles irão inspirar os populares às ideias revolucionárias francesas. O que queriam os revoltosos? O fim da dominação portuguesa na Bahia, a proclamação de uma república democrática, assim como defendia a Revolução Francesa, a abolição da escravidão, a diminuição de impostos e o aumento dos soldos e da oferta de alimentos, abertura dos portos de Salvador para um livre comércio, melhores condições de vida da população. Em resumo, essas revoltas, elas tinham a intenção, o que elas desejavam era romper com a metrópole portuguesa, né? Eles tinham um acordo, eles tinham um documento no qual regularizava que a colônia só poderia comercializar com a metrópole, que era Portugal. Eles queriam comercializar com outros países, com outros locais, eles não podiam, eles ficavam presos, dependentes de Portugal. Era essa a insatisfação deles, porque eles estavam vivendo em péssimas qualidades e a coroa portuguesa não estava nem aí, só queria explorar e nada mais. Não fazia nenhuma intervenção social pelo povo aqui no Brasil. A repressão. A coroa tinha medo das influências revolucionárias por conta do quê? Das ideias iluministas, a Revolução Francesa. Os Estados Unidos foi o primeiro país dentro do continente americano a ser independente, certo, da sua metrópole, que foi a Inglaterra. Os Estados Unidos foi o primeiro. E do Haiti. Então, a coroa portuguesa, com medo, né, dessas influências e também querendo segurar um pouco, né, a questão econômica, eles irão agir de forma cruel. Assim como eles agiram com Tiradentes na Conjuração Mineira, eles irão fazer na Conjuração Baiana, tá? Então, desejo emancipacionista, separatista da Revolução, tá? Informações de delatores e dois alfaiates, um dos principais líderes da Conjuração Baiana, João de Deus e Manuel Faustino, eles vão ser enforcados e esquartejados na Praça da Piedade em Salvador. E aqui temos um cartaz onde diz: a Conjuração Baiana de 1798 é também conhecida como Revolta dos Búzios, tipo de concha utilizada em regiões de matrizes africanas, que foi um elemento de identificação dos seus integrantes. Por isso que eu disse no início, essa conjuração é basicamente feita por homens negros, mestiços, da camada popular. Alguns outros pertencentes, mas muito pouco. Só mesmo as questões das ideias revolucionárias francesas. Aqui eu coloquei uma imagem, né, da Praça da Execução, a Praça da Piedade, que fica localizada em Salvador, onde esses dois alfaiates eles foram executados. A Praça do Hospício Nossa Senhora da Piedade, Bahia, local onde 4 participantes da Conjuração Baiana eles foram enforcados em 1798. A gravura é desse artista e ele fez essa gravura no século XIX, em 1835. A atividade do livro de vocês está aqui exposta. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula, a nossa conclusão do conteúdo passado, certo? Vocês estão estudando as rebeliões na América Portuguesa. Qualquer dúvida, nos plantões de dúvidas, tá? Vocês organizem direitinho o caderno de vocês, coloquem tudo separadinho, quais são as dúvidas, o que não entendeu, façam, pratiquem atividade e cuidem-se e fiquem bem. Um beijo.